nós estamos tratando uma série na nossa igreja sobre os males da alma. São doenças que afligem a nossa sociedade, que estão muito presentes. Nesse período de pandemia, nesse período de dificuldade, tendem a aflorar, tendem a estar mais fortes. Nós já vimos a depressão, nós já vimos alguns males da alma e hoje nós veremos a rejeição. Tudo isso baseado na palavra de Deus, porque como eu venho afirmando constantemente, a palavra do Senhor tem resposta para tudo em nossa vida. Todas as áreas de nossa vida podem ser julgadas, discernidas, confrontadas pela palavra de Deus. Cabe a nós simplesmente vasculhar a palavra de Deus em busca dessas respostas. Mas que ela tem resposta, ela tem. E hoje nós falaremos sobre a rejeição, que é uma coisa que afeta muito, principalmente a questão dos adolescentes. Hoje a gente vê muito isso presente na nossa sociedade. E a rejeição, como todos os males da alma, é um efeito do pecado, um efeito da queda. Desde que o homem pecou, desde que o homem desobedeceu o Senhor, vários efeitos são sentidos sobre nós. Isso não é matéria de seminário, isso não é coisa que a gente vê no EBD, mas é coisa que a gente vive no nosso dia a dia. Doenças, coronavírus, por exemplo, uma consequência do pecado. Guerras, morte, tudo que nós temos de ruim em nossa vida, consequência do pecado. Então isso afeta diretamente a minha vida e a sua vida. Nós tratamos às vezes o pecado como algo distante, mas é algo que nós temos que lutar constantemente. O pecado traz efeitos, e a desordem nas nossas emoções, a desordem na nossa sociedade é um deles. Por isso que nós vemos pessoas se matando, por isso que nós vemos pessoas em depressão, porque o mundo está em desordem, o mundo está bagunçado. O pecado afeta tudo. Isso diz também respeito aos nossos relacionamentos, aí entra a rejeição. Porque muitos se sentem rejeitados pelos pais, pelo amigo, pela sociedade, sentem que ninguém os ama, sentem que são uma pessoa à parte, incompreendida. Muitos têm esse sentimento. E também, às vezes, o pecado também tem a questão do emocional, porque afetou o nosso emocional, afetou a nossa questão de discernimento. Então, muitas vezes, nós somos afetados por isso. E muitas vezes o sentimento vem na cabeça de ninguém me ama, ninguém se importa comigo, ninguém me quer. Isso pode fazer com que a pessoa fique extremamente para baixo, extremamente triste, extremamente desgostosa da vida, ou pode fazer com que ela se torne uma pessoa hostil também. Porque existem os dois lados. Às vezes uma pessoa que se sente rejeitada, ela é muitas vezes uma pessoa hostil, uma pessoa que cresce à base de hostilidade. Mas nós vamos ver o texto hoje de Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 9. Tentar achar uma resposta para isso nas Escrituras. Tentar achar uma resposta para tratar a rejeição, para confrontar a rejeição. Como eu tenho falado, não é uma fórmula mágica, mas são padrões, são direções que nós podemos tomar no nosso dia a dia para lutar contra esses males. Romanos 3, a partir do versículo 9. Romanos 3, versículo 9. Diz assim: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não! Já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado, como está escrito: não há um justo sequer, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são como túmulos abertos, suas línguas enganam. Veneno de serpentes está nos seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição. Versículo 15. Seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam seus caminhos, e não conhecem o caminho de paz. 18. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Versículo 19. Sabemos que tudo que a lei diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sobre o juízo de Deus, porque ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus,
para os que creem. Não há distinção, pois todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Versículo 25. Deus ofereceu como sacrifício para a sua própria para a proteção mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas, no presente, demonstrou sua justiça, a fim de ser justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de glória? Está excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Pois a lei, Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que um só Deus que pela fé justifica os circuncisos e os incircuncisos, anulando-se então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Pelo contrário, confirmamos a lei. Amém? Paulo escreve essa carta no ano de 56, na sua terceira viagem missionária, quando ele estava na cidade de Corinto. A igreja de Roma era uma igreja que Paulo não tinha conhecido. Não foi Paulo que fundou. Nós não sabemos quem fundou a igreja de Roma, mas provável que tenha sido alguém que foi para a festa de Pentecostes, ouviu o Evangelho e quando voltou para Roma começou a falar, começou a pregar e pela graça de Deus surgiu uma igreja. Nós não sabemos como ela surgiu, mas provavelmente deve ter sido dessa maneira. Teologicamente, a carta aos Romanos é a mais sistemática. É que separa as coisas mais em sistemas. Ela traz uma explanação do Evangelho como nenhuma outra carta do Novo Testamento. Ela começa mostrando que está todo mundo no mesmo barco, todo mundo debaixo do pecado, todo mundo debaixo da condenação, e mostra a justificação pela fé. E Paulo, ele faz durante 11 capítulos, ele argumenta a teologia dele, da justificação pela fé. E no capítulo 12 começa a aplicação. O que nós fazemos com isso? A argumentação em Romanos é tão boa que antigamente as faculdades de direito usavam a carta de Romanos para ensinar os seus alunos a dialogarem, a defenderem alguma coisa. Então é uma carta muito rica, é uma carta muito boa. E ainda mais no nosso contexto, porque na igreja de Roma e também na igreja primitiva existia um conflito muito grande. Entre quem? Entre os judeus e entre os gentios. Os judeus sempre se acharam os detentores da promessa, de fato eles eram. Só que eles tinham uma arrogância muito grande e queriam guardar isso para eles. Eles se achavam melhores que as outras pessoas. E Paulo faz um contraponto com isso, mostrando que os judeus estão debaixo do pecado, assim como os gentios. Então os gentios estavam querendo entrar na igreja, os judeus sempre queriam barrar. Não, vocês têm que acreditar em Cristo, mas tem que virar judeu. Tem que se circuncidar, tem que obedecer a lei, tem que guardar o sábado, tem que parar de comer isso, tem que fazer aquilo. Tinha um monte de leis e os judeus queriam colocar para cima dos gentios, coisa que Paulo disse que não era necessário. Isso mostra que já desde o começo ali, muitas pessoas se rejeitavam umas às outras. Existia essa prática mesmo dentro do princípio da igreja. O versículo 9 diz assim: Deus é Deus apenas dos judeus? Ele também não é Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, e pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Basicamente ele está falando, está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo no mesmo lugar. Aqui Paulo toca num ponto delicado. Ele mostra que a graça de Deus, que Deus está aberto para todas as pessoas. Não existe uma nação que é dona de Deus, não existe um povo que é dono de Deus, mas Deus está aberto a todos. Hoje pode parecer um absurdo defender isso. Deus é Deus de um povo, Deus não é Deus de outro. Isso pode parecer loucura, mas naquele tempo isso era muito vívido, isso era muito presente. Pessoas achavam que por Deus ter escolhido Israel para ser portador dos profetas, das alianças, e até a nação na qual Jesus veio, eles se achavam superiores aos outros. E hoje não existe pessoas que somente rejeitam as outras, que sentem se rejeitadas, mas também existem pessoas que rejeitam as outras, porque o que os judeus faziam ali com os gentios simplesmente rejeitavam.
simplesmente fechavam as portas, simplesmente diziam: vocês não são bons o suficientes para entrar no corpo de Cristo, vocês são pecadores demais, vocês não fazem parte do povo da aliança, vocês podem até entrar, mas tem que se transformar no judeu. Eles colocavam barreiras e os rejeitavam. Existia uma guerra. Nós tivemos essa semana um caso muito triste de um entregador de pizza sendo humilhado, né? Uma cena lastimada, uma cena triste. Isso mostra que a rejeição, o rejeitar as outras pessoas já está dentro do ser humano faz muito tempo, não é de hoje. Essa cena que aconteceu talvez esteja em evidência por causa da internet, porque alguém foi lá e filmou, mas isso sempre aconteceu desde os períodos bíblicos, pessoas rejeitando umas às outras. Vivemos um tempo difícil, vivemos um tempo complicado, vivemos um tempo onde os nervos estão muito aflorados, e às vezes uma pessoa que declara uma opinião, ela já é apedrejada, se não fisicamente, verbalmente, com ideias. A pessoa já não pode mais emitir opinião. Nós perdemos o hábito de ser diferentes, mas mesmo assim manter a comunhão. Lembrando que a graça de Deus é uma graça multiforme, uma graça que engloba várias formas, várias pessoas. Paulo vai falar que o muro de inimizade foi derrubado na cruz. O muro que separava os povos foi derrubado, não existe. Acabou. De todos os povos, Deus só fez um povo, o povo do Senhor, a igreja do Senhor. E nela vai estar o africano, vai estar o brasileiro, o paraguaio, vai estar todo mundo, vai estar os indígenas, todo mundo vai estar lá. Não existe acepção de pessoas, não existem pessoas melhores que as outras. Está todo mundo no mesmo barco. E muitas vezes a nossa tendência é fazer o contrário, é rejeitar algumas pessoas. Seja pela maneira que ela fala, seja pela sua crença, seja pelo que for. Nós temos às vezes a tendência de empurrar ela, sabendo que a graça de Deus é aberta para todos. Deus ele pode agir e pode transformar. Irmãos, eu não estou dizendo que a pessoa vai vir para Cristo e vai ficar como está. Não, ela vai ser transformada, ela vai ser mudada. Mas nós podemos fechar as portas, colocar barreiras para que alguém venha a Cristo. Até porque a nossa justiça é falha. O nosso julgamento é limitado. Nossos olhos são curtos, não conseguimos ver as coisas como deveria. A nossa mente é pequena. Nós temos que olhar para o próximo como Deus olha. Temos que olhar para o outro como Deus olha. Como que Deus olhava para os gentios? Pessoas que poderiam entrar no reino de Deus. Pessoas que estavam aptas. Como os judeus olhavam? Pessoas que não mereciam. Pessoas inferiores. Pessoas pequenas. Os judeus até chamavam os gentios de cãezinhos. São cães. Eles desprezavam, coisa que o Evangelho não pode fazer. Todos nós somos mendigos. Encontramos onde então. Simplesmente isso. Todos nós mendigos. Todos nós imerecedores da graça de Deus. Mas todos nós alcançados pela graça de Deus. Então não podemos agir com rejeição sobre alguém. Não podemos ser os motores da rejeição. Talvez o sentimento de fazer as coisas certas faça com que a gente rejeite alguém, mesmo que conscientemente. O sentimento de fazer tudo certo. Mas agora é hora de analisar e verificar se nós temos feito, se nós somos os agentes da rejeição. Se nós somos pessoas que rejeitam as outras. Pessoas que erguem o muro que foi derrubado na cruz. Nós não podemos fazer acepção de pessoas, seja quem for. Gostemos ou não dela. Não podemos fazer acepção de pessoas. Da mesma maneira que tem muitas pessoas que são rejeitadas pelos outros, em contrapartida tem muitas pessoas que se sentem rejeitadas. E tem esse sentimento dentro de si. Versículo 8 diz assim: pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, e pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Gentios eram todos aqueles que não faziam parte do povo de Israel. Inclusive, eu e você, nós somos gentios.
Nós fazemos parte do enxerto de Deus no reino no povo de Israel. Nós fazemos parte da promessa. Nós somos gentios. E assim como existia o lado dos judeus, que se sentiam superiores, poderia também existir os gentios que se sentiam indignos de entrar na aliança. Eles poderiam achar que não poderiam fazer parte daquilo. Não, nós não somos a promessa. Não, nós não fazemos parte das alianças. Nós somos o povo de fora. Os gentios poderiam e provavelmente se sentiam um peixe fora d'água, pois a cultura judaica é uma cultura muito forte. Uma cultura muito forte. Isso poderia ser um empecilho para que eles tivessem comunhão com os judeus. Eles poderiam se sentir rejeitados. Eles não poderiam controlar a soberba dos judeus. A gente não tinha capacidade de entrar no coração do judeu e mudar. Mas ele poderia entender qual que é a posição dele no Senhor. Porque nós não podemos controlar a ação das outras pessoas. Infelizmente, ou felizmente, se a gente fosse controlar também ia ser uma bagunça, mas nós não podemos controlar a ação das outras pessoas. Nós podemos controlar a nossa reação, como agimos, como lidamos com isso. Não posso pedir que alguém grite comigo, mas eu posso não gritar com outra pessoa, posso não dar um tapa com outra pessoa, posso não permitir que a ira tome conta de mim. Infelizmente, nós vamos ter que conviver com pessoas que rejeitam umas às outras até a vida de Cristo. O mundo está bagunçado, ele vai ser ajeitado, as coisas vão ser colocadas no lugar, mas definitivamente só no dia de Cristo Jesus. O mundo jaz no maligno. Nós podemos lutar para trabalhar isso dentro do nosso coração. Nós, como os filhos de Deus, nós, como entendedores da promessa do Senhor, nós, como parte do corpo de Cristo. Nós temos que aprender a não absorver tudo que as pessoas falam. Nós podemos filtrar as coisas, até porque nós fazemos parte do povo de Deus. Nós somos parte do povo de Deus. E o que isso significa? Nós fomos aceitos por Deus. Nós fazemos parte de Cristo. Versículo 23 diz assim: pois todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Paulo mostra que Cristo morreu quando nós ainda éramos pecadores. Cristo não morreu quando nós éramos pessoas boas, mas morreu quando nós ainda éramos pecadores, afastados da presença de Deus, inimigos. É essa a palavra que a Bíblia usa para falar de nós em relação ao pecado. Nós éramos inimigos de Deus. Imagina que alguma pessoa rouba alguma coisa de você. Você simplesmente perdoa. Foi isso que aconteceu na cruz. Nós ofendemos, nós fizemos algo contra Deus. Na cruz fomos perdoados. Isso quando nós ainda éramos pecadores. A rejeição reina na vida de muitas pessoas. As pessoas às vezes se sentem rejeitadas pela sua aparência, pela sua personalidade, pela sua classe social, pelo seu intelecto. E aí o mundo vai. As pessoas me rejeitam porque eu sou vascaíno, né? Mas também é difícil, né? Mas o Vasco esse ano vai. Deus quiser. Mas nós vivemos em uma sociedade onde a rejeição é presente. Ao sair das portas da igreja, nós lidamos com isso. Isso vai desde famílias, governos, emprego, tudo. Muitas vezes até dentro da nossa igreja, até dentro da nossa comunidade. O fato é que Deus não nos rejeita. Deus nos aceita. Deus nos aceita como somos. Não que Ele vai deixar a gente ficar como estamos, Ele vai operar mudança, mas Ele aceita o jeito que estamos. Com nossas crises, com nossas lutas, sendo da maneira que somos, da aparência que temos, com a personalidade que somos. Seja personalidade boa ou difícil, seja a gente bonito ou feio, Deus nos aceita. Parece que nós esquecemos disso. Parece que nós esquecemos da salvação somente pela graça. Nós esquecemos que Deus nos aceita da maneira que somos. Nós hoje já somos ligados por Cristo. Já somos feitos filhos de Deus. Já fomos restaurados. Já fomos salvos. Como nós vamos sentir-se rejeitados? Se Deus, a pessoa, o ser mais importante do universo, nos aceita, como que a rejeição
vai reinar no nosso coração. Então, toda vez que ela vier, temos que lembrar disso. Nós somos aceitos por Deus. Nós somos salvos por Deus. Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu por nós. As outras pessoas podem até nos rejeitar, mas Cristo nos aceita. Cristo nos aceita. Será que nós temos ideia do amor de Deus em nossas vidas? Nós temos ideia do tamanho do amor de Deus por nossas vidas? Porque hoje nós comemoramos o Dia dos Pais. O pai ama o filho, independente de como ele é. Independente. Ele ama o filho, ele faz tudo pelo filho. Não o filho, se o filho é louro, se o filho é moreno, se o filho tem bigode, se o filho não tem, se o filho torce para o time dele ou não torce, o pai ama o filho. Ele pode não concordar com tudo que o filho faz, mas ele ama. Ele continua amando. E Deus te ama, independente de quem você é, independente do que você faz. Mas isso não é um chamado para continuarmos da maneira que estamos, pelo contrário. É um chamado para ir até a cruz e mudar de vida. Para ir até a cruz e entregar tudo a Deus. Dizer: Senhor, aqui está a minha vida. Cristo te aceita. Cristo te reconcilia. Cristo te lava, te perdoa. Cristo te liga a Ele. Traz você para perto. Quando nós estávamos longe, Cristo foi e nos buscou. Lá na nação do pecado. Lá perdidos em nossos próprios corações, lá Cristo nos chamou e não olhou como é que somos. Deus, Ele nos ama simplesmente porque Ele quer. Simplesmente porque Ele quer. Não tem outro motivo. Ele decidiu nos amar. Ele quer nos amar. Ele quer me amar, Ele quer te amar. Simplesmente Ele decidiu fazer isso. Não existe nada que nós possamos fazer que seja uma troca, uma moeda, por de Deus. Não, Deus me ama porque eu vou culto, Deus me ama. Primeiro de tudo, Deus te ama simplesmente porque Ele quis te amar da maneira como você é. Então não se sinta rejeitado. Não se sinta rejeitado. A graça, o amor do Senhor é incondicional. E sabe o que significa incondicional? Sem condições. Não tem uma lista que você tem que preencher para dizer: não, se Deus vai me amar ou não. Não, tem que ser assim, 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 para assim Deus vai me amar. Não. Deus nos ama como somos. A pessoa pode ter 1,80 m, cabelo preto, independente. Deus nos ama. Ele vai mudar nossa vida. Ele vai transformar nosso caráter. Talvez nós tenhamos que lidar com esse sentimento de rejeição constantemente, porque é algo que provavelmente quem tem isso vai ter que lutar. Porque é algo que vai constantemente vir. A baixa autoestima vai vir. Vai vir. Quilos e você vai ser feliz. Muitas dessas pessoas usam uma máscara. Ali no Facebook, no Instagram está tudo bonito, mas muitas pessoas vivem tristes, vivem vazias. Então não caia no engano de ligar mais para uma pessoa, uma rede social, do que para Deus. Não seja levado por esses padrões, que são padrões mentirosos, enganosos. Enganosos. Não seja regido por isso, mas seja regido por algo maior, seja regido por Deus, porque Deus realmente te ama. A cura para a rejeição, principalmente, é entender o amor de Deus pela gente. Quando nós entendemos o amor de Deus, é impossível a gente se sentir rejeitado. Claro que nós somos falhos, estamos em construção. Demora muito tempo para entendermos isso, mas a chave é entender o amor de Deus. A rejeição é algo que precisa ser combatido. É algo a ser combatido. Nós não podemos ser os agentes da rejeição da vida de ninguém. Pelo contrário, temos que ser agentes de reconciliação, levando o amor de Deus. Deus é o Deus que nos aceita. Deus é o Deus que nos salva. Deus é o Deus que nos restaura. E daí, olha, que você fechar a sua cabeça. E se você luta contra esse sentimento de rejeição, você colocasse sua mão no coração, falasse: Deus, eu me sinto mal. Deus, eu me sinto rejeitado. Eu não me sinto bom o suficiente para viver. Eu não me sinto bom o suficiente. Eu não me sinto bonita o suficiente. Eu me sinto fraco. Se você se sente rejeitado, coloque isso diante de Deus. Peça para Deus demonstrar o amor dele. Olhe para a cruz. Olhe para Cristo.
ali é aceitação. Ali é aceitação. A graça do Senhor é algo que nos atrai. A graça do Senhor é algo maravilhoso. A graça do Senhor é algo que não tem medida, não tem barreiras. Não existe pecador tão pecador que a graça do Senhor não possa alcançar e transformar. Não existe pessoa que se sente rejeitada ao ponto de não poder ser aceita por Cristo, ser restaurada e se sentir aceita e amada. Não deixe que a rejeição reine em seu coração, mas combata isso através da cruz, combata isso através das Escrituras, combata isso através da consciência do amor de Deus em sua vida. Deus, somente Teu Espírito é que é poderoso. Palavras são vazias se não vierem do Senhor, Pai, mas a palavra, quando vem do Senhor, ela entra, ela quebra barreiras, ela desmorona, Senhor, as armadilhas, os castelos construídos pelo pecado, por nós ou pelo diabo. Então vem, Senhor, com o Teu vento, vem com o Teu Espírito, que é calmo, tranquilo, que é suave, desmorona, Senhor. Desmorona as barreiras, Senhor. As pessoas que se sentem rejeitadas, Senhor. As pessoas que se cortam às vezes por isso. As pessoas que sentem a falta do pai, de uma mãe. As pessoas que sentem a falta do irmão. Aqueles que se sentem abandonados, Senhor. O Senhor pode preencher. O Senhor pode fazer transbordar o Teu amor, Pai, de uma maneira que a alegria seja tão presente, tão viva, que isso passe. A palavra diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Então as cargas de rejeição do passado sejam deixadas no passado para a Tua glória, Senhor. Que aqueles Teus filhos que ainda estão presos nisso sejam libertos, Pai, para que possam servir o Senhor com alegria, para que possam mandar liberdade, pois se o Senhor nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Podemos ter a certeza da Tua ação e do Teu poder em nossas vidas. Nós confiamos em Ti, Pai, acreditamos no Senhor, Te louvamos e agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe que Deus te ama. Tenha sempre isso em mente. Hoje nós vamos encerrar a nossa série de Imagens da Alma. E a nossa próxima série que nós iniciaremos vai ser sobre as 7 igrejas de Apocalipse. Nós estaremos estudando um pouquinho sobre a mensagem de Cristo para essas igrejas. Uma coisa que Cristo constantemente cita a elas é: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós vamos ouvir o Espírito falou com cada igreja no seu tempo e aplicar para a nossa sociedade, porque a palavra de Deus, apesar de ser antiga, ela é muito atual. Amém. Amém? Podem ficar de pé.